E olha, gente, 20 dias depois da eleição nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump deu sinal verde para que os protocolos de transição de governo sejam iniciados. O que isso significa, Paulinha? Vamos lá! Que o Trump é uma pessoa meio complexa, né? Mas ontem ele foi o seu canal preferido, o Twitter, e falou pela primeira vez que recomenda que seja feito o que precisa ser feito em relação aos protocolos iniciais da transição para o governo Joe Biden. Então vamos conferir aqui, foram 2 tweets, eu vou ler para vocês em português, vocês veem a imagem aí em inglês. Quero agradecer a Emily Murphy da General Service Administration por sua constante dedicação e lealdade ao nosso país. Ela foi assediada, ameaçada e abusada e não quero que isso aconteça com ela, sua família ou funcionários do GSA. Nosso caso continua fortemente, vamos manter a boa luta e acredito que vamos vencer. No entanto, no melhor interesse do nosso país, estou recomendando que Emily e sua equipe façam o que for necessário em relação aos protocolos iniciais e disse a minha equipe para fazer o mesmo. Então, o que é que isso implica? Que serão liberados mais de 6 milhões de dólares para a equipe de transição do Biden, que esse dinheiro pode ser usado para contratar funcionário, pagar viagem, cobrir despesa. A equipe agora também terá acesso automático às instruções das principais agências federais, incluindo informações sobre a resposta da Covid-19, os planos para o lançamento de uma possível vacina. E o primeiro passo para a transição de fato. Mas mesmo com essa sinalização, Trump não reconhece a vitória do Joe Biden, segue questionando a questão da contagem de votos, nega que tenha perdido as eleições presidenciais, mesmo com várias derrotas, né? Nessa quinta mesmo, o Michigan certificou que Biden foi o vencedor naquele estado. A gente tinha o Comitê Nacional Republicano e o Partido Republicano de Michigan pedindo uma auditoria das cédulas do condado de Wayne. A gente tinha também ali um pedido de contagem de votos feito pelo grupo da campanha do Trump, esse pedido que, enfim, acabou entrando em desistência por parte deles na semana passada. Então ainda não temos, assim, uma admissão, mas está em transição. E parece também que o site do Biden agora já é .gov, quer dizer, já é um site oficial. Mas, gente, que loucura, né? Quando será que poderemos ter certeza disso? Verdade, Paulinha. Puta rolo, né, meu? Impressionante. Adriles, deixa eu te perguntar uma coisa que contempla tudo que é fato e narrativa. O Trump... Peraí. Normalmente, quando eu te pergunto, você espera e aí depois você fala, né, Adriles? Vamos lá. Calma, respira um pouquinho. Vamos lá pra pergunta. O Trump é um mau perdedor ou o Biden é um vitorioso de Araque? Veja bem, o Trump não é um mau perdedor. Quem perdeu foi o sistema eleitoral americano para si mesmo. Ele é ruim, ele é caótico, ele dá vazão e margem para que façam ilações sobre possibilidade de fraude. Existem denúncias, inúmeras denúncias de fraude que têm que ser atestadas, que têm que ser apuradas devidamente pela justiça. Você tem software mudando voto, você tem morto votando, você tem cédula adulterada. Isso é evidente que ia acontecer. Não é que o Trump fez uma atitude populista porque a possibilidade de fraude era evidente, porque quando você tem uma população votando em massa por correio, isso é óbvio que é um tipo de eleição feita aos moldes de uma ditadureira de Uganda, de Cazaquistão, por exemplo, na maior democracia do mundo. Tudo indica, tudo certo, tudo indica que realmente Biden se sagrará vitorioso, mas vai ser uma vitória meio de pico. Primeiro, a vitória no Congresso foi dos republicanos. Os republicanos estão levando o Senado. Os democratas fizeram uma parelha, mais ou menos, praticamente um empate na Câmara dos Legisladores. Ou seja, vai existir ainda um domínio republicano, que é bom que haja, que vai sanar as sandices histéricas pelas quais o Biden foi eleito. Nem eu acho que ele vai encampar essas sandices, como, por exemplo, refund the police, querendo tirar o controle da polícia, do combate ao crime. Isso é dentro do próprio Partido Democrata e dos eleitores democratas tem muito rechaço, né? A própria política de mudanças ambientais, que antes era exatamente o aquecimento global,
que foi desmentido em grande margem pelas próprias previsões equivocadíssimas em relação ao que estaria acontecendo já hoje, por exemplo. Essas coisas científicas são engraçadas, né? Você consegue atestar e aferir a veracidade desse tipo de coisa pelas projeções que foram feitas 20 anos atrás. Inclusive o filme do Al Gore, metade do filme são projeções desastrosas, ou seja, essas pautas histéricas, racialistas, de LGBT, que acontecem aqui no Brasil também, que podem ser de alguma forma minoradas, ou esses próprios movimentos terroristas encampados pelo Partido Democrata, tipo Antifas e Black Lives Matter, podem se sossegar. Ou seja, o Biden, e eu acho que realmente ele será o próximo presidente dos Estados Unidos, em que pesa essas denúncias de fraude, ele será um grande presidente, poderá ser um bom presidente, se ele for um grande mentiroso, porque ele venceu exatamente por mentiras em relação à perseguição de minorias, gays, latinos, homossexuais, minorias essas que o Trump fez uma política de pleno emprego. O Trump, infelizmente, deixa eu te falar uma coisa. Exatamente pela caricatura Adriles, do tipo de pauta histérica e falsa que foi feita contra ele. Diga. Você não me ouve? Agora eu tô ouvindo. Ah, agora você me ouve? Não, porque eu falei 4 vezes Adriles aqui, exatamente para poder fazer uma observação aqui na sua fala. Só ouvi agora. Vai lá, rápido. Eu queria muito que o Trump tivesse vencido a eleição. Eu me considero um democrata. E se tem uma coisa que eu acho feio numa democracia é não saber perder. O Trump tinha que saber perder. Ele perdeu a eleição. Pode ter tido fraude, alguma fraude aqui e ali, mas no voto, essas fraudes não mexeram no resultado eleitoral, isso é visível. As recontagens que foram pedidas estão feitas. A direita peca, Adriles Jorge, exatamente nesses discursos. Saber perder é uma das coisas mais importantes numa democracia. E o Trump, nesta eleição, perdeu. Saber perder com fraude é saber que... Eu perdeu. Não sei, Paulo, perdeu. Trump perdeu, não tem mais o que fazer, ele perdeu. Não perdeu, calma. A Justiça, a Suprema Corte, é que vai dizer se perdeu ou não. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu acho que ele vai perder também. Agora, saber perder tendo um sistema completamente suspeito... É o sistema que ele foi eleito, Adriles. Ele foi eleito com esse sistema. Não é ok. Não é ok. É o mesmo sistema que ele foi eleito. Boa, Paulo. Não é. O sistema que ele foi eleito deve ser contestado, porque nunca houve uma votação... Mas ele não contestou quando ele ganhou. Ele não tem que contestar quando ele perdeu. Adriles, você tá falando com um cara que torceu pro Trump ganhar. Eu torci, eu queria que o Trump tivesse vencido, mas ele perdeu. E numa democracia, quando se perde, você precisa aceitar que perdeu. Não, senhor. Você contestar o processo eleitoral que pode ter sido submetido à fraude, a fraude justamente vai alterar, sim, o somatório dos votos em grande ou menor escala, é você ser democrata. Você ser democrata é deixar que a justiça apure eventuais fraudes ou não. Se a justiça atestar que não houve fraude e que o Biden ganhou, acabou. Adriles. Agora, Joel, você viu o que era a delegação de fraude? Que pode ser fraudulento, Adriles, deixa eu só falar. Joel, só um minutinho. Eu vou deixar você falar, Joel, mas eu preciso para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu volto com o seu comentário e a gente continua discutindo aqui a derrota de Donald Trump, que eu fiquei triste, mas que infelizmente nós temos que aceitar. E antes do intervalo comercial, minha querida Paula Carvalho, Adriles Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca, nós estávamos discutindo aqui a transição de governo autorizada por Donald Trump. Agora Joe Biden pode entrar na Casa Branca, começar a fazer as reuniões para verificar qual será o tamanho aí do governo e como será o governo que ele irá receber em janeiro de 2021. E aí, Adriles Jorge disse que o Trump ainda não perdeu. Eu disse que perdeu, que eu fiquei triste, porque eu torci por Trump que perdeu. Calma. Eu disse que perdeu, Adriles Jorge ficou muito bravo comigo, que não perdeu na avaliação dele, e agora nós precisamos ouvir a opinião de Joel Pinheiro da Fonseca, de dezembro a gente vai saber. Que ainda não falou. Eu vou ser o voto de desempate aqui, o voto imparcial que vai dizer aqui se Trump perdeu ou não perdeu. Eu posso dizer com toda segurança, Adriles, aceita, cara. O Trump perdeu. Não tem jeito. Você viu as alegações de fraude que fez? Era tudo falso. Pessoas mortas votando. Daí vocês vão atrás do nome das pessoas mortas, era tudo mentira, nenhuma delas.
encontraram um caso de um sujeito que tentou fazer com que, se não me engano, a mãe dele que tinha morrido votasse. Só que esse sujeito era pró-Trump, ele nem votou, ele não conseguiu, ele foi pego tentando fazer isso. Foi o único caso comprovado até agora. Então não tem essas alegações todas, que até da empresa das urnas eletrônicas, é a mesma alegação que circula em grupos de Zap, tentando desqualificar as urnas eletrônicas brasileiras. Assim, teorias da conspiração sem nenhuma base. O Trump perdeu e ele está passando, eu acredito, pelos 5 estágios da perda, né? Os 5 estágios do luto. Primeiro a negação, dizer, não, eu ganhei, não tem nada disso, eu ganhei. Depois a raiva, tem fraude, isso aí tá tudo roubado, não sei o quê. Agora ele tá no estágio da barganha. E que ele diz, tá bom, vai, olha, eu não vou aceitar que eu perdi, mas você pode ir começando aqui a fazer a transição, eu deixo, mas eu não perdi, tá bom? Eu tô negociando com a inevitabilidade dessa derrota, dessa perda, desse luto que ele está passando. Espero que seja isso mesmo, espero que a gente veja a constante evolução dele. Demorou, né? Demorou. É um verdadeiro bebê em forma de ancião, o Donald Trump, então reage de formas muito infantis, mas eu acho que, felizmente, o pior do negacionismo já passou e ele começa a aceitar o inevitável. Adriles, só para a gente finalizar esse processo, quando eu falo que o Trump perdeu, e eu acredito que deva ser aceitado isso de uma vez por todas, eu faço também uma crítica a essa postura que a direita, inclusive brasileira, tem de o tempo inteiro partir para narrativas que não levam a gente a lugar nenhum e não resolvem os problemas efetivos que a gente precisa resolver. No caso da eleição americana, nós estamos vendo simplesmente uma eleição que já tem o seu resultado final. Eu entendo as burocracias, o Paulo Figueiredo Filho, que faz o 3 em 1 comigo, já me explicou as burocracias. Acho que é dia 14 de dezembro que vai ter a reunião dos delegados, que aí depois do dia 14 de dezembro a gente vai ter o presidente eleito. Concordo contigo, não está eleito ainda. Perfeito, não foi eleito ainda, mas ele já conta com o apoio da maioria dos delegados. E aí, em relação à votação do Trump em vários estados, a gente viu pedidos de recontagem que o Trump mesmo fez, que deram resultado pró-Biden, ou seja, a gente viu os pedidos de fraude que estão ainda em julgamento nas cortes estaduais e tal, que ainda não foram avaliados, mas não há nenhum tipo de correlação desses pedidos com os resultados nas urnas. Eu acho que tem. Não há. O resultado na urna não tem diferença. Se a gente for analisar os 2.000 mortos que estão sendo acusados, por exemplo, acho que são 2.000 mortos, não é? Que disseram 2.000, eu não sei direito o número, mas acho que são 2.000 que votaram. Essa é a acusação que foi feita. Não, teve gente morta que votou. Isso não muda o resultado da eleição. Então, o que eu acho, e o que eu acho que é bonito da democracia, Adrilho e Jorge, eu como um democrata e você também, é a gente dizer o seguinte: na democracia você ganha e você perde. E quando você ganha, você comemora. E quando você perde, você reconhece que perdeu. É só isso. Paulo, então deixa eu só completar. O que é bonito da democracia também, e você já disse isso de maneira taxativa nesse mesmo programa, é que os poderes têm que se fiscalizar mutuamente. Não é só uma questão de quem ganha e quem perde. Aí a Dilma Rousseff tem razão. Nessa eleição, até esse momento, todo mundo perde, porque você tem um processo eleitoral difuso, confuso, você teve uma mídia extremamente partidária, que rompeu essa tradição exatamente de não ter, por exemplo, um Tribunal Superior Eleitoral nos Estados Unidos e sempre a mídia anunciar o vencedor. Então você cria suspeitas e sombras em cima da mídia, você cria suspeitas em cima do processo eleitoral. Mas isso sempre foi feito, você concorda? Mas sempre foi feito. Não é uma novidade. Peraí, calma. A desconfiança é extremamente salutar. Se você aceita de barato, quando todos os poderes estão investidos contra você, quando você tem percepções de fraude, quando você tem uma mídia que encampa uma outra candidatura, você tem todo o direito exatamente de espernear, de estabelecer um tipo de desconfiança que é saudável ao processo eleitoral. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: os processos burocráticos vão ocorrer, tudo indica que o Biden vai se eleger a despeito e apesar de possibilidades que são concretas de fraude, sim.
Agora, isso não quer dizer você concretas. dar de barato a eleição para o outro candidato antes do devido processo legal ser averiguado. Volto a dizer, democracia também é desconfiança, é crítica, é um tipo de estado de vigilância permanente para que você, Saber em nome perder, de um Adriles simples Jorge. resultado Saber eleitoral, perder, Adriles. você ceda Ó, a sua honra e a dignidade para outra pessoa. Saber Deixa eu dar um perder. exemplo. Deixa eu dar um Saber exemplo para perder. você. Não é não saber Deixa eu dar um perder. exemplo. Deixa eu dar um exemplo para você, Adriles. Em 2016, a Hillary Clinton chegou certa da sua vitória, assim, era a certeza absoluta que ela tinha de que venceria aquela eleição. A mídia inteira dizia que não, com certeza a Hillary vai vencer. Foram ver o resultado das urnas, o que aconteceu? Opa, o Hillary não venceu, Trump venceu a eleição. Qual foi a reação do presidente Barack Obama e da própria Hillary Clinton, outra candidata, a candidata do Partido Democrata? Imediatamente que isso apareceu, ela devia estar se sentindo péssima. Tinha suspeitas e alegações de fraude que os democratas levantavam, com o Lula da Rússia, não sei o que, tinha assim, com mais base até do que essa, mas também se revelaram sem substância. Havia suspeitas e mesmo assim, no dia seguinte do resultado, eles disseram, ok, o Trump venceu, vamos iniciar o processo de transição. Até pode correr na justiça a questão da alegação de fraude e tudo, mas isso é outra coisa. O resultado da eleição está dado aqui, o Trump venceu, se não for revertido, esse é o resultado mesmo, 2016, todo mundo aceitou. Todo mundo aceitou, que foi a imprensa que comunicou o resultado também, não tinha a menor dúvida. Né? Ninguém ficou se apegando, não, mas formalmente falando, o Trump só vence mesmo quando o juiz de não sei o quê assinar não sei que papel. Então, nem se levanta isso, porque não é a vencimento, é quem venceu moralmente, é quem venceu nas urnas e é reconhecido como isso. Faltou isso no Trump agora, faltou a capacidade Pra fechar, gente. como um líder democrático republicano. Só teve uma diferença em relação a 2016. Houve uma eleição normal. Essa eleição de 2020 foi atípica. Não se tem notícia de uma eleição em que 60% das pessoas podem votar de maneira completamente de outros lugares, por correio. Isso propicia não é novidade, a possibilidade de Sempre fraude, pôde, Joel. Adriles. Isso é óbvio, isso é óbvio. Agora, espere-se burocraticamente. Vocês estão muito assodadinhos, muito apressadinhos. Em dezembro, se o Trump tiver perdido, e tudo indica que perderá, que se sagre o novo presidente do Joe Biden. Eu fiz um imenso você está nos 5 comentário estágios do luto. Você está nos 5 estágios do luto, Adriles. Você Qual precisa sair da no negação, mesmo? da raiva. Você precisa entrar na aceitação. Aceitação, Adriles. Muito Vocês bem. nem perceberam, vocês estão lutando contra um espantalho. Adriles. Não Não é a lutando gente, contra parece. espantalho Parece nenhum, outra pessoa Adriles. que tá Nós não estamos lutando aí lutando com contra espantalho. ninguém É parecido aqui. com espantalho, Ninguém. inclusive. Muito bem. Eu disse